E aí, pessoal, tudo bem? Resolvi fazer esse vídeo aqui depois de um tempo sumido, para tratar de um assunto muito importante, que são as categorias de base. Roletando na internet por aí, eu vi uma matéria da revista Esquinas, que diz que apenas um em cada 7 mil jogadores se torna jogador de futebol profissional. Estou falando disso dos atletas de base. Então, eu acho importante a gente dissertar sobre e ver por quais motivos, né, a maioria dos jovens aí tem sucesso. Eu separei alguns tópicos aqui para a gente ver alguns motivos aí que fazem com que esses jovens eles tenham sucesso na carreira, né? Claro que todo mundo que gosta de futebol, tô falando disso desde criança, eu também já tive esse pequeno sonho, nunca foi um grande sonho para mim se tornar jogador profissional. Mas já passa pela cabeça de todo jovem que gosta de futebol se tornar jogador profissional. Só que muitos jovens hoje em dia têm uma ilusão, né, sobre o que é. Antigamente poderia até ser mais fácil, mas hoje em dia é muito acirrado, principalmente se você não mora em uma grande capital, né? Vamos citar aqui, por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro. Então, se você não mora nesses grandes centros, se você não pratica, né, o seu futebol nesses grandes centros, é muito difícil você ter uma visibilidade para que você consiga alavancar a sua carreira. E aí, o primeiro tópico que eu separei aqui, né, ele diz grande volume de atletas. Né? Muitos jovens eles iniciam as categorias de base, mas poucos chegam ao topo da carreira. Né? Ou seja, tem muito moleque na base. Né? Ou seja, por exemplo, você vai pegar aqui no DF, né, um exemplo mais próximo. Tem muito jovem em categoria de base. Quantos desses vão despontar? Né? Quantos desses realmente irão se tornar grandes jogadores de futebol profissional? Muito poucos, infelizmente. E depois vem pressão e exigências. Né? A pressão por resultados, a concorrência acirrada e as lesões são fatores que afetam a chance de sucesso. Ou seja, na base com certeza tem muita pressão por resultado desde cedo. Isso é resultado físico para você alcançar uma meta física, e resultado também, óbvio, de partidas. Se você não consegue render o suficiente, né, para aquele equipe, você obviamente vai ser dispensado. Principalmente em categoria de base, as equipes elas não querem saber de jogadores que não rendem. E claro que tem que ser assim. Se uma equipe ela busca um alto rendimento, ela tem que ficar com os melhores. E também, às vezes, o jogador tem uma lesão crônica. Né? Vamos supor, tem jogador desde novo sofre com muita lesão. Também é um fator preponderante aí para que ele não vingue na carreira, infelizmente. Né? Oportunidades limitadas. Mesmo em grandes clubes, o número de vagas no time profissional é limitado. Né? Ou seja, tem muitos jogadores na base, mas aí no profissional já tem muitos jogadores. Aí sobe pouco. Vamos tomar o exemplo do Flamengo aí. O Flamengo tem muitos jogadores hoje de alta, de muita escola, né? Então tá sempre contratando jogadores, principalmente de fora, por exemplo, e tem pouca oportunidade para os jogadores que vêm da base, né? A gente pode tomar exemplo hoje aí do Alaciano e outros poucos jogadores aí que realmente despontaram ou foram vendidos ou estão jogando aí na equipe profissional. A maioria dos jogadores já são aqueles renomados. Então, essas oportunidades limitadas, elas podem sim fazer com que o jogador ele não tenha uma visibilidade boa, principalmente se for um jogador que não está naquele alto escalão do futebol e ele acaba sendo descartado, naturalmente. Entre os outros fatores aqui nós temos, principalmente, né, o talento. O talento natural é um fator importante, mas não é o único determinante do sucesso. E aí a gente atrela isso à dedicação e ao trabalho duro, né, que é o esforço constante, a disciplina e a dedicação são essenciais para superar os desafios. Esse é um problema que eu vejo muito grande nas categorias de base, porque tem muito jogador que realmente é talentoso. Você vê um talento, você vê algo ali naquele jogador, porém você vê um desinteresse. Né? O que eu vejo de desinteresse? É aquele camarada que fala que quer, aquele camarada que fala para Deus e o mundo que gosta, só que na verdade as ações dele dizem, né, por si só. É um atleta que fuma, é um atleta que bebe, é um atleta que não tem responsabilidade com o próprio corpo e isso custa caro. E, obviamente ele vai performar muito baixo, muito abaixo dos outros que estão ali se dedicando, né? Às vezes o cara no tempo livre, um atleta dedicado, tô dando um exemplo. No tempo livre ele vai fazer uma academia, o cara no tempo livre vai fazer um treino funcional, vai dar uma corrida, vai bater uma bola, entende? Então, são muitos fatores preponderantes aí para esse camarada não vingar. E acho que principalmente no caso de jogadores talentosos, é o compromisso. A gente vê isso muito em Várzea. Várzea, você vê muito jogador, né? Eu digo dos mais velhos, realmente aqueles que estão com 30 e poucos anos, que já estão bem velhos. Aí tu olha pro cara assim, por que esse cara não vingou? Às vezes foi falta de oportunidade, realmente, ou às vezes o cara teve oportunidade, só que não teve foco. Ou foi. E a gente pode atrelar isso a outro fator também, que é apoio familiar e psicológico. Né? Que o apoio da família e o acompanhamento psicológico podem ser cruciais para lidar com a pressão e a dificuldade. Então, realmente está tudo isso aí sempre conexo. Né? Então, se aquele camarada ele não teve né, a junção de tudo, se ele não teve talento, dedicação, apoio familiar, psicológico e oportunidade, então é um cara que realmente não vai vingar. Às vezes ter talento não basta por si só.
Às vezes não. O talento, ele não basta por si só. Isso não é só na área do futebol. É em todas as áreas, né? Isso é determinante. Então, se o atleta ele não se dedicar e não realmente viver como atleta, né? Cuidar da alimentação, praticar exercício físico, eu estou dizendo isso daquele que não realmente segue as regras ali e arrisca. Então, não adianta achar que talento vai resolver tudo. E a gente põe em consideração outras coisas também. Por exemplo, hoje em dia eu vejo muita opção, né, dos clubes aí por altura. Né? O fator físico tem influenciado muito. Então, eu vejo isso principalmente para goleiro. Então, você vê categoria de base querendo jogador de base de 14 anos, goleiro, com 1,80, 1,77, 1,78. Então, isso é muito difícil. Né? Às vezes você. Isso é uma crítica, tá? Também para os clubes, porque você abdica de um jogador talentoso que tem um pouco menos de altura, porque você vai nivelar numa altura ali, e você descarta totalmente aquele talentoso, né? Põe um gurilão, um cara grande, só porque o cara é alto, né? Você vai privilegiar o fator físico do que o fator talento. Então a gente vê muitos clubes aí, né, com goleiros muito ruins, né? Me perdoem aí o uso da palavra, mas você vê jogadores até profissionais muito ruins, goleiros, né, que tem uma estatura muito boa, são jogadores altos, só que o camarada é ruim debaixo das traves. Eu digo isso qualidade técnica. O cara não sabe fazer a entrada, não sabe bola aérea, né? Enfim, muita dificuldade nisso. Então, às vezes você pega, por exemplo, deixa de pegar um jogador 2 centímetros mais baixo, mas que é muito mais talentoso do que um cara que tem 1,90. Então, esse também pode ser um dos fatores aí que os clubes estejam deixando a desejar. Bom, sobre o exposto, né, dá pra gente ver que poucos, muito poucos, são aqueles que conseguem atingir ali realmente a fama, né? A fama que eu digo é atingir grandes clubes ali, você receber um salário astronômico. Para você conseguir vingar, para receber um salário médio ali, você tem que ralar muito. Né? Então, eu pretendo abrir esse vídeo aqui, é uma abertura, na verdade, para outros vídeos que eu quero trazer. Né? Claro que pretendo continuar com análise, não mais do candango, mas eu quero, né, fazer de campeonatos maiores. Né? Depois eu vou ver aí. Né? Peço também que vocês sugiram aí, né, campeonatos para a gente analisar alguns jogos. Mas esse aqui é um vídeo abre alas para outros vídeos que eu quero trazer, focado aí para a categoria de base, tá bom? Então, peço que compartilhem esse vídeo, que se inscrevam aí, tudo bem? E, né, comentem sempre e que gerem engajamento aí pro nosso canal, beleza? Tamo junto, até a próxima.